Estamos aqui de novo, né? Esse tema ele é tão instigante que eu resolvi fazer um segundo bloco, né, de coisas que vão ficando para trás. Porque mesmo a mente racional ela tem dificuldade, mesmo no racionalismo, de externar ou expor tudo o que ela compreende. Não pense que o cientista, o professor, o psiquiatra, né, o engenheiro, ele consegue passar, né, para o papel e a caneta tudo que realmente ele pensa. Tem coisas que são intraduzíveis, para a própria razão dentro do mundo racional. Tem coisas que você não explica. O cientista até hoje ele não consegue, somente presume o que é o universo, o que é Deus, o que é a criação. Aí ele indaga, né? Ele coloca nomenclaturas no nível de que ele mesmo, né, em sua limitância, pode minimamente compreender. Vamos entrar, né, dessa vez eu não vou colocar as opções que só existem no astral. A gente já sabe, por exemplo, a lei da gravidade não existe no astral, por isso que a pessoa ela aparenta que está solta no ar, né, sem firmamento, sem local, sem endereço, sem localização. O que ela tem é só ela mesma. Então, na verdade, ela não está voando. Ela está nadando no plano, na substância astral, né? Que é constituída de um elemento que ainda não foi descoberto pela ciência, que é um tátiva, que está relacionado ao fogo físico, Tejas. Ali é o reino de Tejas, por isso que tudo aparece. Fogo é luz. Por isso que eu digo que o plano astral é a causa do sentido da visão no plano físico, que é filtrado aqui pelos sentidos. Já o plano mental, que é parelha, né, o casal, ele está envolvido no plano astral, né, da mesma forma que aqui o ar está, a roga, ele está em toda parte, ele já é um sinal disso que é a audição em sua origem. Você pode ver que tudo que você aprende com a mente, você primeiro ouve. E a emoção é mais envolvida com a questão visual, né? Tanto é quando um homem ou uma mulher se olham e se atraem. Vamos lá. No plano astral, né, nós já falamos que ele não tem a questão espaço-temporal. É desnecessário, isso é anulado, neutralizado. Porque é mais espaço do que tempo. O tempo ele é dividido, né, por uma aparente troca de dia e noite pelos táttvas, né, 24 minutos de Gali, que a gente chama em sânscrito, que reduz um dia de 24 horas a 24 minutos, com um neutro, o Akasha. Você vai ver essas trocas, né, de dias e noites, né, luz e escuridão. Muitos preferem trabalhar nas áreas diurnas, da mesma forma como a gente, né, prefere trabalhar, né, formalmente durante o dia para deixar a noite para o descanso. Então você imagina assim, dentro da opção de reconstrução automática, né, nada se perde no plano astral, lá é onde isso acontece mesmo na íntegra. Você tem a memória, né, uma coisa que você faz aqui, que é mecanismo desse astral, de coisas idas. Por exemplo, você se lembra da casa que você se reunia quando criança, aos domingos, da vovó. A casa, aqui na realidade física, foi desmanchada. Hoje tem outras construções, talvez um prédio industrial ou residencial. Mas quando você identifica aquele endereço, você faz uma imagem na mente de como a casa da vovó estivesse ali. Se você fosse no astral agora, se desdobrasse, ou a cortina, né, se desenrolasse, você visse o que você está construindo, você está trazendo a casa da vovó de novo para ali. Então, é o conceito de bicheira, né? Você
elimina e ela volta. É como podar uma planta, ela cresce novamente. Já acontece coisas do astral aqui, mas nem tudo, porque nem tudo teria, né, código, configuração para viver aqui. Você imagina, por exemplo, os dinossauros eram uma realidade astral que se cristalizaram e não deu certo no nosso bioma meramente físico. Então, quando você pensa uma coisa, ela retorna à sua integridade original. Por exemplo, no plano astral tem coisas bizarras, por isso que o nome desse vídeo vai ser Quando o Bizarro se torna comum e corrente. Você extrai, vamos dizer, uma parte do corpo, desse corpo astral, corpo de desejos, e quando você olha, né, para onde você extraiu, está ali de novo aquela parte. Por isso que pessoas aqui que perdem as pernas, perdem os membros, elas ainda sentem como se estivessem, porque na mente delas está sendo criada nesse veículo secundário aquilo que já estava ali. Não se perde a alma porque se perde o corpo. Então vejo que intrincante essa ideia, né? Que parece, né, um mundo onde vive o esquizofrênico, que na verdade ele está vendo esse astral, porém com uma concepção de cérebro e não está interpretando devido à própria educação. Então a causa da esquizofrenia, da loucura, é a própria deseducação da realidade, diante de todas as realidades. Então, se você, né, for analisar muitas coisas que aqui é preciso todo um tempo e gasto, a doença, por exemplo, você pode analisar a nível, né, presencial. Por exemplo, olhar um corpo que você está num nível mais sutil, né? Como, por exemplo, eu sempre dou o exemplo, o satélite ou o drone está lá em cima lhe vigiando e você não está vendo, porque está em cima, está pegando a amplitude da coisa. Enquanto você está reduzido em seus pensamentos, seus movimentos, olhando, né, de forma bem horizontal, né, para tudo que você acha que é a realidade. Se você perceber um corpo, né, se esse corpo estiver ligado a essa alma, não estiver fora do corpo, no sono ou na morte, você vai ver um corpo físico, né, comprimido dentro da alma. Na verdade é o corpo que está dentro da alma, não ao contrário. E você pode, né, em zoom inverso, entrar dentro do corpo e analisar se há alguma anormalidade. Quiçá os médicos, né, fossem médiums, né, que foi a origem, inclusive, né, dessa profissão, só que ela se desdobrou, como por exemplo consciência da ciência. Espírito, matéria. Feminino, masculino. Luz, trevas. Você poderia, né, fazer um diagnóstico se tivesse um mínimo, né, de conhecimento básico de diagnóstico. E isso também dá para estudar, dá para você aprender. A própria medicina veio do astral, porque lá se resolve tudo com energia. Você vê a energia, você vê quem é quem. Lá não tem fingir, fingimento. E como não há gravidade, não há gasto de energia, reafirmo aqui que é a causa da alma durar mais tempo. Então você imagina, você economiza energia. Economia, ecologia. É o que a natureza faz. A natureza ela não se renova, ela tem sua taxa, né, vamos dizer, acumulatória. No astral isso vai se mostrando muito mais, e no mental muito mais, até o ponto que saímos desse jogo. Aí é indescritível, é risco, né,
potencial para a mente racional, que daí ela já não sabe mais explicar. Nós estamos explicando justamente o astral porque ele é imediato. Ele, inclusive, tem muito espelhamento com o plano físico. Ele tomou essa forma porque é a mesma coisa uma bolinha, né? Quando ela cai, ela espalha, né, o material, né, da estrutura onde ela cai e depois ela volta. E o que acontece? É como fumaça aos ares, né, impregna o ar que é mais sutil que a própria origem da poeira, né, sólido, do sólido. Então você vai ver coisas lá, por exemplo, né, algo que seria incomum, como eu citei, né, por exemplo, ver uma pedra que fala, né, alguém andando de bicicleta, né, passa numa janela, né, você está ali, para você não vai ser impactante naquele momento. Por exemplo, você foge no pesadelo porque você já foge aqui das feras, né, você já foge aqui do ladrão, você já foge aqui das armas, já foge da morte, né, da impermanência. Mas é porque aqui foi criada a crença. Lá, na verdade, nada está acontecendo, né? Já começa a neutralidade, né? E tudo que está lá é depositado pela nossa vaidade. Os nossos eus, por exemplo, são, né, criações mentais que não precisam de sexualidade. Você cria uma versão de si mesmo a cada momento. E aquela que você passa para os outros ainda faz ela crer cegamente muito mais, para bem ou para mais ou para menos. Então são coisas que eu queria deixar aqui, né, para você entender melhor o assunto, né, alguns ajustes, alguns encaixes que faltaram, e que isso se torne um tema comum, porque para lá é a única certeza que nós temos. Todos vamos, mais cedo ou mais tarde. Paz reverencial a todos.